Maria Marta, tudo bem? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, então vamos lá. Já vou compartilhar aqui a sua apresentação. Então tá aí, né? Análise de dados de vento e ondas em modelo de circulação hidrodinâmica na Baía de Babitonga, Santa Catarina. Né? Ela que é orientada aí pela professora Sinara, Danilo. Então, parabéns pelo trabalho. Fique à vontade aí no seu tempo para apresentar do jeito que você achar melhor. Seja bem-vindo aí ao SMNE 2021. Tá ok, obrigada. Bom, o título do trabalho já foi anunciado, né? Então, vou passar aqui para a introdução. A Baía da Babitonga, ela tem uma importância muito grande no sul do país, principalmente. Ela constitui um estuário tipo ria, uma área de 160 quilômetros quadrados, e ela tem uma grande importância devido aos manguezais que ela contém. A bacia hidrográfica em seu entorno, né, ela chega a 1.567 quilômetros quadrados, englobando 5 municípios em volta da Bahia, que seria Garuva, São Francisco do Sul, Araquari, Balneário, Barra do Sul e Joinville. Os impactos ambientais decorrentes principalmente da intensa urbanização e outras atividades, são devidos a essas cidades e também aos portos, é devido principalmente aos parques fabris, né, que principalmente indústrias de metal mecânica, têxtil e fundições, turismo, cultivo de crustáceos, agricultura e portos, né, que seria o de São Francisco e de Itapoá. Então, o objetivo desse trabalho foi analisar ventos e ondas tipo swell, a fim de inseri-los posteriormente em um modelo de circulação hidrodinâmica para essa baía, né? Então, aqui nessa figura é possível verificar aqui os pontos das estações que nós utilizamos para esse estudo, que também vai ser abordado mais especificamente no decorrer aqui dessa apresentação. Aqui só para vocês visualizarem aqui a Bahia, né, e aqui a importância desse estudo, né. A região, ela é caracterizada por um clima muito influenciado pelo relevo local, principalmente devido à Serra do Mar. A precipitação média anual da região é de 1.700 a 2.900 milímetros, tendo um verão chuvoso e inverno seco. A temperatura média anual é 22,41 graus Celsius, havendo uma variação anual de temperatura muito grande, é uma das maiores do estado, inclusive, principalmente devido a essas alterações do relevo e alterações causadas pelos ventos aqui na região. Aqui, os ventos, a média é de 6,3 km por hora, foi encontrado na literatura, e direção predominante de leste e nordeste. Aqui embaixo é possível ver também, novamente, aqui um desenho da Bahia, foi retirado aqui de um artigo, né? Só para ilustrar. A Bahia possui um canal de livre conexão com o oceano, né? Um canal fechado em 1937 aqui para a construção da rodovia, e outros canais aqui associados às desembocaduras fluviais, né? A profundidade média dessa baía é 6 metros, com amplitude encontrada na literatura de 27 metros, e havendo uma significativa variação morfológica ao longo desse canal principal, né? Nordeste e Sudoeste, com uma gradual diminuição em direção ao alto estuário. Tá? O material e métodos desse trabalho foi utilizado o sistema de modelagem CIS-Bahia, desenvolvido pela COP, o FRJ, né? Inicialmente foi desenvolvida a base de dados e o projeto de modelagem, foi delimitado o domínio e a respectiva malha de discretização, né, com base na batimetria, e daí depois dados de 2019 de produtos de reanálise do ERA 5, desenvolvido pelo Centro Europeu de Previsão Meteorológica. Ops, deixa eu voltar aqui, desculpa, gente. Os dados aqui de 2019, eles foram tirados do ERA 5, né, para ondas, foi utilizada a direção e altura significativa de 2 estações do ERA 5, e para ventos foi utilizadas as componentes U e V dos ventos para 9 estações, né. Então, aqui foram, então, primeiro analisadas as séries temporais e foram ajustados os formatos desses dados, e depois
Foi utilizado, então, um módulo auxiliar de análise de dados meteorológicos, fazendo-se uma rosa dos ventos para cada estação e direções e intensidades das ondas. Também foram feitos, então, a comparação dos dados de onda com dados modelo SMC Brasil, e foram comparados os dados de vento com uma estação aqui do INMET. Então, aqui está a estação do SMC Brasil e aqui está a estação do INMET, que foram comparados aqui os dados de reanálise do ERA5, né? Aqui os dados de onda, né? E aqui os dados de vento. Aqui foi apresentado, então, os resultados desse trabalho. Aqui foi feita a interpolação dos dados de batimetria, gerando esse produto, né? Aqui pode-se verificar que a profundidade chegou até 28 metros, a região da embocadura dos rios, os menores valores foram os menores valores de toda essa região, variando de 2 a 9 metros nas embocaduras, e os rios, propriamente, tiveram uma batimetria variando de 0,5 a 2 metros. Aqui as estações de reanálise, elas ficaram... a gente fez uma análise sazonal, porque a anual estava variando muito, mas mesmo assim continuou aparecendo várias divergências em relação às estações de reanálise e a estação do INMET, né? Que daí a discussão será feita mais para frente, só para vocês verificarem. Então, aqui é a reanálise do verão, aqui é a reanálise do outono, aqui é a reanálise do inverno, aqui é a reanálise da primavera. Então, assim, aqui, o que pode ser verificado, né? Nas estações de reanálise, predominou direção sul e norte-nordeste em todo o ano, com a velocidade variando de 0,5 a 11 metros por segundo. E nas estações do INMET, foi de oeste, sudeste e sudeste, na maior parte do ano, né, verão, outono e inverno, e no leste, nordeste e nordeste, somente na primavera. Então, foi verificado o quê? Que na primavera foi o que mais se aproximou do que foi aparentado pelas estações de análise. E a velocidade, ela variou menos do que os valores encontrados para as estações de reanálise, sendo de 0 até 5 metros por segundo durante todo o ano. Então, mesmo com a análise sazonal, houve divergências em relação à magnitude da velocidade e as direções predominantes. Também é importante ressaltar que nesses dados do INMET foi encontrada a presença de muitas falhas no período do início de julho até meados de setembro, e isso também pode ter influenciado, e até mesmo a própria estação pode estar com algum problema, porque no próprio site do INMET ela hoje se encontra desativada, mas mesmo assim são os dados que nós tínhamos e nós utilizamos então para essa análise, né? E esses resultados divergentes, não fomos somente nós que encontramos resultados divergentes entre análises entre estações de reanálise e estações de observação, né? Também no estudo do Rio Grande do Sul foi encontrada uma divergência entre os dados de direção para o ERA interim e dados do CFSR, e em Minas Gerais também foi encontrada uma divergência entre os valores de velocidade. Então, o próprio Centro Europeu também atenta sobre uma cautela sobre essa comparação dos dados, devido às diferenças de terreno local, vegetação e outras coisas que podem influenciar muito nos dados de observação de vento. Então, mais para frente também será considerado isso. Então, para os dados de onda, pode-se observar a predominância de leste e sudeste das ondas, né, que ficaram entre meio metro a 3 metros de amplitude. Aqui foram apresentadas, então, aqui as médias das alturas e das direções das ondas swell. E aqui a comparação
com os dados do SMC, né, que foi bem condizente, né, foi bem próximo, né, os dados do SMC e os dados do ERA 5, também ficou aqui predominância dessa direção sudeste e também as magnitudes ficaram próximas. Então, as considerações finais desse trabalho é que as análises aqui são iniciais, sendo ainda recomendado que seja feito um processo de uma seleção melhor em relação aos períodos com falhas ou possíveis inconsistências nos casos de observações, e também que sejam feitas análises estatísticas que tragam mais robustez ao trabalho, como o viés, o erro médio absoluto, a raiz erro médio quadrático, a variância e o coeficiente de correlação. E, além de tudo isso, a gente vai poder, então, fazer um comparativo melhor entre os modelos do SMC e de reanálise, e vai se poder melhor selecionar, né, os dados para as aplicações de modelagem. Agradecimentos à coordenação de aperfeiçoamento de pessoal do nível superior, Código de Financiamento 001. Obrigada. Obrigado, Maria Marta, obrigado pela apresentação, né? Seja bem-vindo ao SMNE 2021, aí, excelente apresentação.